Meus amados amigos, queridos irmãos que nos acompanham aqui por esse canal, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e também do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós estamos encerrando a lição que traz a temática A Igreja de Cristo e o Império do Mal. E na próxima semana, Deus permitindo, nós estaremos com um comentário de 13 outras lições até o final do ano. Você continuando aqui no nosso canal, você poderá estar recebendo essas lições, esses resumos, através do nosso canal no YouTube. A última lição desse trimestre, a lição de número 13, ela está relacionada com o mundo de Deus no mundo dos homens. O que nosso comentador ele quer trazer com esse título? É que o reino de Deus ele é manifestado no reino dos homens, no mundo dos homens. Sabemos que há um reino celestial. Jesus, quando ele participa da última Santa Ceia, quando Jesus ele deixa ali a Santa Ceia como um memorial para ser seguida, para ser lembrada pelos seus discípulos e também pela sua igreja. Jesus, lá em Mateus 26, também em Marcos 14, ele fala: digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia que o hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Então há um reino celestial, há um reino de Deus. Embora Deus governa todo o universo, toda a terra, Deus ele é o Senhor, ele é o Criador, mas há um reino celestial. É isso que Jesus comenta lá em João 14, onde ele disse: não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então ele está falando do reino celestial. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Então para o homem não havia lugar nesse reino. Mas Jesus está dizendo: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar-vos lugar, eu voltarei outra vez para vos buscar, para que aonde que eu esteja, vós também estejais. Então Jesus está dizendo, está falando aqui do reino do seu Pai, do reino de Deus. E esse reino, ele é manifestado aqui entre os homens. Jesus disse que as pessoas perguntarão, aonde está o reino? Em que lugar está? Está aqui, está ali? Jesus vai dizer: não. O reino de Deus, ele está dentro de vós. Então, como que o reino de Deus é manifestado? Nós temos que entender que quando nós encontramos essa expressão na palavra de Deus, ela não está relacionado a um reino político, a um reino econômico, a um reino material, mas sim está relacionado com a manifestação desse reino no coração, na vida das pessoas. Temos que entender que quando se fala em reino, quando nós falamos em reino, reino é porque tem o quê? Um território, tem um local.
E se um reino tem um território, tem um local, esse reino tem um rei. Esse reino tem súditos. Esse reino, ele precisa ter leis, ter normas, ter estatutos. E sabemos que no reino dos homens, quem reina é o príncipe deste mundo, que é Satanás. Ele não é rei, ele é príncipe. Ele está governando este mundo. Então este mundo é governado aí na questão política, na questão social, na questão econômica. Nós vamos ver que há uma interferência muito grande do diabo. Porém, quando nós falamos desse reino, nós estamos falando do coração das pessoas. Adão e Eva, quando eles desobedeceram a Deus, eles pecaram, nós vamos ver que eles perderam a comunhão com Deus, é a morte espiritual. Eles tiveram a morte moral, deixaram de ter a imagem e semelhança de Deus. Apesar que o homem ainda traz essa imagem no sentido deformado. Veio a morte física, o salário do pecado é a morte. Então nós vamos ver que algumas coisas aconteceram. Então o homem, ele perdeu a sua comunhão, se tornou escravo do pecado, se tornou inimigo de Deus. Logo, o homem é aprisionado pelo reino deste mundo, pelo pecado. O homem, ele é escravizado. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Deus, ele traz o seu reino para os homens. E a vinda do reino de Deus para os homens, nós vamos ver que ocorre na vinda da própria pessoa, da realeza de Cristo, quando ele se encarna, se faz gente e habita entre nós. Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele diz, que o reino de Deus é chegado, ele está próximo. E aí Jesus fala: arrependei-vos e credes no Evangelho. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Então, o reino, ele começa a ser manifestado pela própria majestade divina, que se encarnou, que fez gente. E Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o reino, ele é manifestado pela pessoa bendita de Jesus. E a mensagem que Jesus prega para que as pessoas venham entrar no reino é o quê? É o arrependimento. Jesus disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Marcos 1,15. Marcos 4,17. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então o reino de Deus é chegado entre os homens. E para que os homens possam receber o reino de Deus, nós vamos ver que os homens precisam nascerem de novo. Foi o que Jesus disse para Nicodemos lá em João 3. Se o homem não nascer de novo, o homem não pode ver o reino de Deus. E ele vai continuar: se o homem não nascer da água e do Espírito, o homem não pode entrar no reino de Deus. Então nós vamos ver que o reino de Deus, ele é manifestado em nós, quando há um arrependimento, quando o homem se arrepende dos seus pecados, aceita a Cristo como o seu único e suficiente Salvador e anda na verdade do Evangelho, nós vamos ver que ele nasce de novo, ele se torna uma nova criatura. Ele se torna súdito desse reino, da qual Deus é o rei, ele governa.
E o súdito desse reino são todas as pessoas que faz parte o quê? Da igreja verdadeira. Então o reino de Deus é manifestado no coração dos homens, através da fé bendita em Cristo Jesus e da obediência à sua palavra. Então, através da regeneração, o homem nasce de novo e se torna súdito desse reino. Embora esse reino, ele é no nosso interior, mas ele é manifestado numa aparência exterior. Por quê? Porque há uma mudança de comportamento. E há outras evidências, há curas. As pessoas são libertas, que estavam aprisionadas pelo diabo. Então nós vamos ver que há uma mudança. E os súditos do reino, eles seguem agora o que? A legislação desse reino. O reino de Deus é manifestado quando nós seguimos o que? As orientações do reino de Deus. Porque lá em Romanos 14, 17, vai estar escrito que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Não é coisas materiais. Mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito. É isso que vai nos revelar a palavra de Deus relacionada a o reino de Deus sendo manifestado entre os homens. Então os homens não serão mais materialistas, mas os homens vão buscar em primeiro lugar a vontade de Deus, é o que diz Jesus, buscar em primeiro lugar o que? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então os homens, eles estão aprisionados pelo pecado, aonde comete várias pecaminosidades, coisas que levam a cada vez mais a se afastarem de Deus, mas através da obra de Cristo ali no Calvário, os nossos pecados são perdoados. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus, nós somos redimidos e nascemos de novo. E as evidências de que nós nascemos de novo é a nossa fé em Cristo e as nossas obras, que agora serão obras de justiça, paz, mansidão. Jesus fala sobre as normas da qual deve haver as características do súdito do reino de Deus, lá em Mateus 5. Tem sede e fome de justiça, são pacificadores, são mansos, são humildes, no caso totalmente dependentes de Deus. Então o reino de Deus ele é manifestado. E Jesus ensinou isso na sua oração sacerdotal. Ele fala, quando orais, orai dessa maneira: Pai nosso que estás no céu, reina na eternidade, reina sobre todas as coisas, reina no seu reino. Venha a nós o teu reino. Olha só, nós temos que orar para que o reino de Deus venha se manifestar em nós e nós possamos cumprir o que? A vontade de Deus para nossas vidas. Então o reino de Deus, ele é manifesto no caráter dos súditos, da onde nós vamos expressar esses valores do reino de Deus. E quando nós nos tornamos súdito do reino de Deus, nós nos tornamos o quê? Herdeiros desse reino, porque nós somos reconciliados com Cristo. E nós nos tornamos agora herdeiros o quê? De Cristo, herdeiros desse reino. Nós nos tornando o quê? Filhos de Deus, através da obra sincera, a obra vicária de Cristo ali na cruz do Calvário. Então o mundo, ele escraviza o quê? Os homens. Onde aqueles que andam escravizados
por natureza, são chamados filhos da ira. E estão condenados o quê? Ao inferno. Mas Jesus veio para anunciar o reino de Deus e desfazer das obras das trevas. Jesus diz: quem me segue não andará em trevas, mas andará em luz. Porque o próprio Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Então, se o reino de Deus se manifestar em nós, nós vamos andar na luz. Porque Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A luz de Cristo vai brilhar em nós. Logo, as virtudes que há no reino de Deus, ela será manifestado através das nossas vidas. Então, os valores do reino vai trazer o quê? Algum destaque. Porque aqueles que o reino de Deus é manifestado, há uma fuga da imoralidade, moralidade sexual, da desonestidade, não praticar o que é a maldade, o mal, aonde as pessoas experimentarão que uma nova vida e o seu caráter vai ser desenvolvido à semelhança ao caráter de Cristo. Então, para se tornar súdito do reino de Deus, é necessário que uma transformação. E essa transformação, ela é manifestada através da obediência da palavra e da manifestação do Espírito Santo na vida das pessoas. Então, que Deus vos guarde, que Deus vos abençoe. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo.